Bom dia, gente. Nesse vídeo de hoje, eu pretendo falar sobre a sétima carta à Igreja de Laodiceia. Em alguns outros vídeos e textos, eu comentei um pouco sobre as igrejas do Apocalipse. Uma vez, eu até dei um estudo sobre isso na igreja. Cheguei a gravar, mas não pude publicar porque teve alguns irmãos que contaram até mesmo testemunhos pessoais e não poderia espalhar por aí, né? Porque tem nome, localização e essas coisas. Eu tenho um esquema que eu escrevi sobre o assunto, mas assim, aí no último vídeo até eu cheguei a comentar que faria um vídeo especificamente sobre essa igreja, para poder dizer qual que é o problema dela. Muita gente, quando vai pregar, escrever, usa uma parte do versículo que diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, para dizer que é uma denúncia à teologia da prosperidade. E por muito tempo eu cheguei a acreditar nisso, até cheguei a falar disso. Mas eu entendi que não é bem assim, ou não é apenas isso. O assunto é bem mais complexo, e é bem mais sério, e está bem mais perto de cada um de nós, como a gente pode imaginar. Antes, eu vou tentar dar uma pequena introdução aqui. Essas 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem 3 interpretações para isso, e as 3 igualmente válidas, segundo os estudiosos. A primeira é que eram igrejas históricas, que realmente existiam quando João escreveu as cartas. A segunda é que é uma interpretação que diz que cada igreja dessas representa uma era da igreja. E a terceira é a interpretação que diz que serve como qualidades e defeitos que cada igreja e cada cristão individualmente precisa vigiar e aplicar na sua vida. As 3 explicações são válidas, as 3 são verdadeiras. Aqui nesse vídeo eu vou trabalhar com a segunda interpretação, que seria a profética, histórico-profética, e a terceira, que seria a temática, que é a aplicação para a nossa vida. Dentro da interpretação histórica e profética, os estudiosos, eles dividem de 2 formas. A primeira corrente ensina o seguinte: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira seguiu um curso linear. Aí, quando chegou em Tiatira, aí houve divisão, chegou na igreja de Sardes. Quem sobreviveu vivo e salvo formou a igreja de Filadélfia, e a igreja de Filadélfia perdeu o que recebeu de Deus, se tornou a igreja de Laodiceia. Ou seja, na nossa época só existe igreja de Laodiceia, e muita gente, inclusive eu, discorda dessa abordagem, que alguns estudiosos afirmam, porque se só existe igreja de Laodiceia hoje, os cristãos, por exemplo, que estão sendo perseguidos, que às vezes até morrem por Cristo, faz parte da igreja de Laodiceia, isso não faz sentido. E outra coisa, se só existir igreja de Laodiceia, isso significa que os pós-tribulacionistas estão certos e não haverá arrebatamento antes da tribulação, porque a punição que a igreja de Laodiceia vai enfrentar é exatamente ser rejeitada no arrebatamento. Ou seja, tem alguns estudiosos que defendem essa interpretação, mas muitos discordam e eu discordo junto com eles. A outra interpretação que os estudiosos têm, os eruditos bíblicos ensinam, e que é a interpretação que eu particularmente concordo, diz que é o seguinte: de Éfeso até Tiatira seguiu um curso, aí depois surgiu a igreja de Sardes, mas a igreja de Tiatira continua existindo. Depois surgiu a igreja de Filadélfia,
mas a igreja de Tiatira e Sardes continuaram existindo. E surgiu a igreja de Laodiceia, mas Tiatira, Sardes e Filadélfia continuaram existindo. Ou seja, hoje nós temos as 4 tipos de igreja. Igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Nós temos as 4, mas as que predominam são as igrejas de Filadélfia e Laodiceia, porque a de Tiatira e a de Sardes sofreram algumas descaracterizações que fizeram se tornar em outras coisas, que se encaixariam mais em Filadélfia ou Laodiceia. Mas, assim, aí hoje nós estaríamos na transição exata entre Filadélfia e Laodiceia, mas com algum remanescente de Tiatira e de Sardes que ainda existem. Mas, afinal, qual que é o problema da igreja de Laodiceia e por que a igreja de Laodiceia recebeu essa punição de ser rejeitada no arrebatamento? Assim, para quem não sabe, teologia da prosperidade não é uma coisa nova. Ela existe desde lá do século XVI, século XVII. Já existia a teologia da prosperidade de uma forma um pouco diferente, mas a essência era a mesma, que Deus abençoava a riqueza e que a riqueza era um sinal da predestinação de Deus. Isso se estuda inclusive na escola. Existem livros de historiadores seculares que falam sobre isso. E assim, isso se encaixa muito lá na era de Sardes, que era exatamente do Renascimento. E assim, é uma curiosidade interessante que o mito do rei Midas, que é aquele sujeito que era doente por ouro e que recebeu uma maldição, que ele achava que era um dom, de transformar em ouro tudo aquilo que tocasse, é o mito originário da igreja, da cidade de Sardes, que deu o nome para a igreja. Ou seja, e eu não acredito que isso seja coincidência. Não era o único problema que existia lá. E assim, uma vez eu até postei sobre isso, deu um problema sério, porque muita gente não entendeu, o post nem era meu. Mas deu muita treta, deu muita discussão. Porque sim, porque a igreja de Sardes, ela tinha muitos problemas, sim, mas também tinha um remanescente fiel e irrepreensível, que não merecia nenhuma repreensão. E assim, mas muita gente não gostou, discutiu, brigou, e ficaram brigando lá, e deixa pra lá. Mas assim, o problema dessa igreja de Laodiceia é que lá não existe remanescente. Toda a igreja era uniforme. E assim, 3 problemas principais: idolatria, secularismo e falta de identidade. Vamos falar de cada um deles. Idolatria não se refere a uso de imagem, escultura, essas coisas. O nome daquilo não é idolatria, o nome daquilo é arte sacra, tá bom? E só se configura idolatria se alguém considerar imagens e esculturas e obras de arte como deuses e atribuir a elas poderes divinos e adorar aquilo como Deus. Caso contrário, não há idolatria, há apenas arte. E assim, em muitas igrejas protestantes, evangélicas dos Estados Unidos e da Europa sempre tiveram esse tipo de imagem. É por uma questão cultural no Brasil que não se usa muito, tá bom? Mas assim, a idolatria, ela é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Aí fala assim, ué, mas quem adoraria alguma coisa que não seja Deus? Em sã consciência, realmente ninguém. Mas a questão é o seguinte, que Deus, ele deve ser a nossa prioridade máxima. Ele deve ser o primeiro lugar, o centro das nossas vidas. Então, qualquer coisa, qualquer pessoa que ocupe o primeiro lugar na nossa vida é idolatria. Ou seja, aquilo que ocupa nossa maior energia, nosso maior tempo, que não seja Deus. Aí, mas aí alguém pode virar e falar assim, mas a gente, por exemplo, trabalha mais tempo, estuda mais tempo do que está na igreja. Pode até ser. Mas assim, o nosso trabalho, o nosso estudo, a gente deve fazer
para Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o nome e os atributos de Deus. Então não se torna idolatria. Mas aí entra o segundo problema, secularismo. O que é o secularismo? Que muitos dividem aquilo que é religioso e aquilo que é secular, aquilo que é religioso e aquilo que é mundano. Igual, por exemplo, eu falo, você está na igreja, é religioso, mas o seu trabalho é secular. Não. O secularismo, ele é justamente você dividir a esfera da sua vida entre o religioso, entre o privado e entre o secular. Ou seja, na igreja a gente canta, ora, adora, ajuda, beleza. Mas no trabalho, muitas vezes ninguém nem sabe que a gente é cristão. Na vida privada, entendeu? A mesma coisa. Ou seja, a adoração a Deus, o serviço a Deus, ele não atinge outras esferas da nossa vida. Então isso é secularismo, ou seja, é compartimentalizar, acho que eu falei certo, a vida. Isso é o secularismo. O outro problema é a falta de identidade, é a inconstância. A gente vai para um culto, para uma vigília, e glória a Deus, sentir a presença de Deus na nossa vida vai mudar. Mas aí, chega segunda-feira, aí a gente vai para o trabalho, vai para a escola e esfria. Ou seja, volta tudo a mesma coisa. Ou seja, é aquela vida de altos e baixos. Entendeu? Você tá na igreja, você tá numa atividade com Deus, com os irmãos e tal. Glória a Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente adora, às vezes a gente até chora, mas volta pra nossa vida, tudo a mesma coisa. Ou seja, inconstância. Não é uma vida constante. Entendeu? É sentir a presença de Deus, adorar a Deus, exercer os dons espirituais. É uma coisa que deve ser constante, normativo na nossa vida. Não é uma coisa para você sentir, entendeu? Não é droga, entendeu? Que você vai, recebe uma dose e fica lá loucão, doidão e volta para sua vida e tudo é a mesma coisa. Não. É um estilo de vida que deve permear nossa vida toda. Por isso, falta de identidade. Por isso, inconstância. Ou seja, esses são os 3 problemas da igreja de Laodiceia: idolatria, secularismo e falta de identidade. E isso não é problema de denominação tradicional, de denominação pentecostal, de denominação não pentecostal, de católicos, de ortodoxos, de não denominacionais, enfim. Isso é um problema do nosso tempo. Isso é um problema do nosso tempo. Toda a nossa vida, toda a nossa sociedade conspira literalmente para a nossa vida ser dessa forma. Então, assim, não é acusar a igreja A, denominação A, a igreja B, denominação B. Não. Esse é um problema do nosso tempo e todos nós temos, a começar de mim, que vigiar para não cair nessa armadilha. Agora, por que essa igreja vai ser rejeitada no arrebatamento? Por quê? Porque é o tipo de gente, entendeu? Que sim, não presta nem pro céu, nem pro inferno. Entendeu? Tipo assim, fica naquela mesmice, naquele marasmo, naquela mediocridade. Ou seja, não é ímpio, entendeu? Não é ímpio, descrente, incrédulo para ser condenado, mas também não é, entendeu? É gente assim que tem paixão, que serve a Deus com paixão, com interesse, com integridade, para poder receber galardão. Não é. Entendeu? Ou seja, entendeu? Assim, aceitou Jesus, converteu, mas não está sendo útil para ele, não está cumprindo o propósito que deveria cumprir. Por isso que corre o risco de ser rejeitado no arrebatamento. Aí, o que vai acontecer? O que Jesus orienta? Ele diz que compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestido branco para que se vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os colírios com colírio para que vejas. Ou seja, é um tratamento de Deus, ou seja, precisa passar pelo fogo. Precisa passar pelo fogo. Pelo fogo da condenação? Não. Pela purificação, pela renovação, pelo avivamento. E, ou seja, se não aceitar
o tratamento que Deus quer dar agora, o conserto que Deus quer dar agora, o avivamento, a renovação que Deus quer dar agora, entendeu? Infelizmente vai cair na tribulação, e aí vai passar por provação, pelo fogo da provação, pelo fogo da tribulação, porque o que o fogo faz? Ele ilumina e purifica, sabe? Porque do jeito que tá, entendeu? É com muita tristeza, sabe o que eu falo? Nós temos todas as oportunidades, todo conhecimento, toda condição que muitas vezes as pessoas do passado não tiveram. E nós não aproveitamos nem 5%, nem 10% do que eles aproveitaram. Mas assim, tem muito conhecimento precioso, tem muita experiência preciosa, tem muita coisa, sabe, que Deus pode usar, que Deus quer usar e que nós não estamos deixando Deus usar. Nós não estamos deixando. Para isso que precisa do fogo. Primeiro Deus quer dar o fogo do avivamento, da renovação, para acender a brasa, para incendiar a igreja, entendeu? Esse mundo para Cristo, sabe? Para poder resplandecer a nossa luz nesse mundo, para que mais pessoas sejam reavivadas e que para mais pessoas sejam convertidas. Mas se a gente não aceitar, aí sim vai vir o fogo da purificação, que aí vai vir a tribulação, e o fogo vai iluminar, vai refinar e vai mostrar, vai revelar qual que é a preciosidade que está aí e que a gente está deixando esconder por uma vida de pecado, por uma vida de falta de busca de santidade, por uma vida de falta de comunhão com Deus, por uma vida de distração, e que nós não estamos deixando o Espírito Santo agir como Ele quer agir, não só em nós, mas através de nós. Então assim, por isso que essa igreja está correndo grande risco de ser rejeitada no arrebatamento se continuar dessa forma. Igual a igreja de Sardes lá, que depois dessa daqui, a pior que tinha, lá eu tinha o que não prestava, né? Tanto que Deus nem se dirigia a eles, por quê? Porque eram falsos cristãos, envolvidos com sociedade secreta que fingia ser cristão, ou gente que usava o nome de Cristo para só viver em pecado e depois não confessar, não se arrepender. Cristo era só uma desculpa, Cristo já me perdoou, posso viver em pecado à vontade. Ou então que perseguia todo mundo que não era como eles. Ou seja, gente que o que tudo indica nunca se converteu ou se apostatou geral, mas também tinha os irrepreensíveis, os que muitas vezes deram a própria vida para um reavivamento pela verdade na igreja, sabe? Ou seja, eram os dois extremos, era o que não prestava, o que era falso, crente, ímpio, fingindo que era crente, fingindo que era igreja. Tanto que Jesus falava lá, tem nomes de quem vives, mas estão mortos. Por quê? Porque tem nome de cristão e não era cristão coisíssima nenhuma. Dizia que era igreja, mas não era igreja coisíssima nenhuma. Mas também tinha os irrepreensíveis. O que é o irrepreensível? É aquele que assim, que não deixou nada para trás. Ou seja, é aquele que assim, que a gente erra, peca, sim, mas Deus quer que a gente confesse, se arrependa e deixe o pecado. Ou seja, eles fizeram isso, por isso foram chamados de irrepreensíveis, ou seja, aqueles que não mereciam de Deus nenhuma repreensão, nenhum conserto. Ou seja, por mais trevas, por mais morte espiritual que pudesse haver, mas existiam os irrepreensíveis. Mas nessa igreja de Laodiceia, não, é tudo por igual, sabe? E aí que Jesus fala lá que não é frio nem quente, é morno. Por quê? Porque o frio ele tem utilidade para Deus, entendeu? Os irrepreensíveis daquela era, daquela época, sabe? Que mesmo que não buscava dom, que não buscava avivamento, mas que buscava a palavra, que amava a palavra, que era tudo organizado, tudo ordenado, tudo regulado, mas que era intenso, que era apaixonado, que serviu a Deus, que seguiu a Deus, segundo o conhecimento, o entendimento que teve, sabe, assim,
que muitas vezes até a gente mesmo chama de frio, mas tinha utilidade para Deus. Entendeu? O quente, que é o fervoroso, o avivado, que busca e tal, tem utilidade para Deus, sim. Mas o morno, que utilidade que tem? Essa cidade de Laodiceia, inclusive, o problema dela era com água. Porque a água fria a gente bebe, sacia nossa sede, é bom, é gostoso. Água quente, a gente faz chá, a gente toma banho, é bom, é gostoso. Mas e água morna, você vai beber, entendeu? Causa náuseas. E é isso que Jesus está falando aqui, entendeu? Que vai vomitar, que está causando náusea nele. Seja frio, quer ser... Entendeu? Quer ser frio, não quer ter dom, mas quer ter santidade, quer se aplicar na palavra, quer seguir Deus com o conhecimento, com o entendimento que tem. Amém, Deus acerta. Entendeu? Quer ser quente, quer buscar dom, quer buscar poder, quer incendiar o mundo, Deus acerta. Entendeu? Mas não seja morno, que Deus não quer isso. Entendeu? Deus não quer. Entendeu? Deus não quer, entendeu? Vai ser quente na marra, vai passar pelo fogo, ou do avivamento, ou da provação, ou da tribulação, mas vai passar pelo fogo até ser o que Deus quer que seja, ou até dizer que não é cristão, que não quer ser cristão, que não quer Deus, que quer o mundo mesmo. Mas toma posição, decida logo de uma vez, decida. Sabe assim, eu gosto muito de pregar sobre dom, sobre experiência, sobre avivamento, sobre o que Deus faz. Ou seja, o que eu chamo de azeite. Assim, mas tá chegando, né, a hora de pregar espada, conserto, mudança de vida, sabe? Porque não é só de mensagem de avivamento, poder que a igreja vive, mas de conserto, a começar em mim. Que essa palavra, antes de cortar para vocês, está cortando para mim também. Nós precisamos de um conserto urgente, de sermos intensos, de sermos íntegros, integridade, ser inteiro, ser completo na presença de Deus. E é isso, o recado é esse, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus os abençoe. Amém.